parte da juventude. Olá, meu nome é Maria Helena e faço parte da juventude. E hoje estamos aqui com o Maxime. Ele foi o palestrante de hoje e eu gostaria de começar com as perguntas para o Senhor. Quem são os filhos do Calvário, segundo a doutrina espírita? Pois bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Espero responder satisfatoriamente as perguntas. Tá bom, meninas? É uma alegria, mas estou nervoso também. Vamos lá. Primeira vez que eu dou uma entrevista, viu, para alguém. Então, na doutrina, antes de falar da doutrina espírita, é interessante a gente saber o que é o Calvário. O Calvário é o local onde Jesus foi crucificado. Então, quando a gente fala em Calvário, o dia do Calvário está relacionado ao dia da crucificação dele, porque foi nesse local. Só que, como a crucificação é um dia, é um momento, é uma situação muito triste, de muita dor, então quando se fala Calvário, hoje foi o dia do meu Calvário, normalmente está se relacionando a muito sofrimento, a muita dor. Então, quando se fala em filhos do Calvário, está relacionando pessoas que sofrem muito. São pessoas que estão passando por grandes provações físicas, emocionais, de grandes dores. Então, para a doutrina espírita, na verdade, não é um termo da doutrina espírita. No livro chamado Paulo e Estevão, essa expressão aparece porque alguns dos discípulos de Jesus usavam a expressão filhos do Calvário para designar pessoas que na época sofriam muito. Os doentes abandonados, os idosos, os órfãos, as pessoas enfermas. Então, as pessoas que eram martirizadas, então, enfim, abandonadas pela sociedade. Essas eram os filhos ou as filhas do Calvário. Ok? Ok, muito bom sua pergunta. Agora vamos para... Qual é o papel dos filhos do Calvário na jornada espiritual da humanidade? Então vamos lá. Qual o papel dos filhos do Calvário? Bom, a gente está numa condição humana em que a gente ainda não desenvolveu o amor, o coração, o sentimento de forma tão plena. Então Deus coloca diante de nós pessoas, e às vezes nós também, em situações de sofrimento, para a gente aprender, para a gente progredir, para a gente evoluir. Vai ter uma questão sobre, a gente vai falar sobre essa questão da evolução, do progresso espiritual, e ao mesmo tempo que a dor me alcança, a dor que me alcança sensibiliza o outro. Então, quando eu sou um filho do Calvário e estou na sua presença, você olha para mim, sente um sentimento de compaixão e tenta cuidar de mim. Você sendo uma filha do Calvário e se eu não tenho essa visão sensível e eu não cuido de você, então eu ainda não estou desenvolvendo o papel que eu deveria, como alguém que quer avançar no mundo. Então, resumindo, o filho do Calvário é a pessoa que sofre. No sofrimento, eu aprendo, porque eu estou sofrendo, eu progrido, mas também no sofrimento do outro, eu desenvolvo amor, compaixão, sensibilidade para ajudar o próximo. Então, nesse sentido, o papel dessa jornada espiritual da humanidade, o filho do Calvário tem essa importância, tanto para quem é filho, quanto para quem vai ajudar o filho do Calvário. Muito interessante essa resposta. Bom, a terceira pergunta que eu gostaria de fazer ao Senhor é: como os filhos do Calvário são vistos em relação à evolução espiritual? Pois bem, Cecília, né? Cecília, em relação a essa evolução espiritual, a gente não tem como dizer se o filho do Calvário é alguém que a gente lembra que nós estamos num mundo de provas e de expiação, a gente aprende com a doutrina espírita, e pode ser também em missão. Então, o filho do Calvário é alguém que está em sofrimento, geralmente em grande sofrimento. Então, você pode estar em sofrimento porque você está resgatando um débito do passado. Então, você é filho do Calvário que está pagando alguma coisa, aprendendo com essa dor. Você pode estar subindo um degrau do seu progresso. Então, a dor que lhe alcança, que lhe faz filho do Calvário, é uma dor que você vai conseguir dar um passo adiante, como uma prova que você está passando, ou até mesmo em missão. Normalmente, os grandes missionários que reencarnam na
terra, eles passam por muitas lutas e dores. Podemos também até dizer que eles seriam filhos do Calvário aos olhos do mundo, por causa das dores, dos sofrimentos, muitas vezes até do abandono. O Cristo mesmo foi abandonado, foi martirizado, ele foi um filho do Calvário, mas não significa que ele estava pagando por nenhum erro, nem estava precisando evoluir, progredir. Era a condição atual da vida dele. Ok, muito boa a sua resposta. Como a ideia de filhos do Calvário se relaciona com a compaixão e o amor? Muito bem. Nesse ponto que a gente estava iniciando uma daquelas respostas, falava sobre isso. O filho do Calvário desperta no outro, que o vê como alguém em sofrimento, desperta no outro a compaixão. Não sei se vocês já conheceram uma parábola chamada a parábola do bom samaritano. Já. Conhece? Então muito bem. A parábola do bom samaritano conta a história de um homem que foi assaltado e caiu e ficou jogado na rua. Ou duas pessoas passaram e não fizeram nada. Mas teve uma pessoa, o samaritano, quando ele viu o homem no chão é o filho do Calvário. Então ele viu o homem no chão, ele foi tocado de compaixão. E aí ele colocou o quê? O amor em prática. Como? Ele foi lá, cuidou das feridas, colocou o homem no animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou a sua hospedagem, então cuidou daquele homem. Então o filho do Calvário, ele é também para nós uma forma de a gente perceber que a gente tem que fazer alguma coisa. É quase como se fosse um despertar. Se tem alguém sofrendo, tem alguém que está de braços cruzados, então alguém tem que fazer alguma coisa. Então o filho do Calvário desperta na gente a compaixão e o amor. Pois bem, agora eu gostaria de perguntar para o senhor, como os filhos do Calvário lidam com as provações e desafios da vida? Pois é, aí tem a resposta para a sua pergunta, ela é de várias formas. Porque existe um filho do Calvário revoltado, que acha que o seu sofrimento é porque Deus é ruim, Deus é mau, o destino foi malvado com ele. Então tem gente que lida com a dor de forma revoltada. É uma pessoa que não entendeu o valor da dor, do sofrimento. Não acha que Deus o ama. Mas tem outras pessoas que veem nas provações da dor, o desafio daquela pessoa é o que? É enxergar Deus na dor, enxergar Deus naquela luta, enxergar Deus na provação. Isso é o maior testemunho que a gente pode desenvolver da nossa fé. Porque confiar em Deus nos momentos que está tudo muito bem, está tudo muito alegre, está todo mundo saudável, é ótimo, é muito fácil. Mas no momento da luta, no momento da dor, no momento da enfermidade, no momento em que alguém desencarna que você ama muito, esse é o verdadeiro momento de ser um filho do Calvário, mas de você testemunhar a sua fé. É uma forma de você lidar com aquela dor, mas confiando sempre em Deus. Então, se a gente, ou quando a gente for filho do Calvário, precisamos compreender que não é porque Deus é mau, não é porque Deus é vingativo, não é porque Deus esqueceu da gente. Porque tem alguma coisa para a gente aprender e é uma oportunidade da gente mostrar que confia em Deus. Muito bom sua resposta, foi bem clara, bem direta, né? E já encerramos por aqui. Eu convido vocês, jovens, para vir aqui para o Centro Espírita. Para encerrar com a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo. Muito bem. Gostaria de dizer para todos os jovens que seguem o Instagram, é da Juventude do Aveluz ou é o Instagram do Aveluz? Do Instagram aqui do centro, que não desistam de estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e façam disso o maior roteiro da sua vida. A escola é importante, é fundamental, o trabalho, tudo é muito importante, mas nas horas mais difíceis da nossa vida, se a gente não estiver com Jesus ao nosso lado, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Nunca deixe que Jesus seja alguém que vai ficar esquecido, que vai ser só para um momento, uma ocasião. Jesus tem que estar sempre no seu dia. Esse é o recado que eu dou para os jovens que frequentam ou que assistem os podcasts, as entrevistas do Aveluz, mas para os jovens de todo o mundo. Jesus é a nossa referência, não podemos esquecê-lo nunca.
Muito obrigada pela sua participação. Deixem o like, se inscrevam e se quiserem compartilhem. Muito obrigada por assistir.